Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Que bom estar com você neste dia. Louvado seja Deus pela sua vida, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha aqui no YouTube, a Dealvorada. É um privilégio compartilhar essa escola bíblica com você. Eu fico feliz, porque os irmãos têm nos ajudado, têm compartilhado, têm feito perguntas, e isso tem nos ajudado muito para também o nosso esforço e dedicação em melhorar a cada dia mais para poder te servir, e louvado seja Deus pela sua vida. Eu já quero falar para você, compartilhe essa lição com seus amigos, seus familiares. E hoje é uma lição, qual é a palavra? Maravilhosa, maravilhosa. O tema dela é compaixão, uma atitude de quem ama a Deus. Ó, que legal! Então hoje é a lição de número 5, e hoje é uma lição que vai falar de compaixão, de amor, de atitudes, de comportamento, do que eu posso fazer, do que essa compaixão, qual o benefício dela, irmão Marco? Ela atrai bênçãos para mim. Ressaltar que socorrer ao próximo é um princípio cristão, é um princípio que Deus falou: amai ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. E nós vamos reconhecer a importância da benevolência. Uau! São palavras lindas, mas elas têm que ser vividas em atitudes e obras, não só de falar, mas a gente fazer, de visitar, de acolher, de abraçar, de socorrer numa necessidade. Muitas vezes o meu ato de benevolência vai ser um abraço, uma ligação de celular. Como é que você está hoje? Estou orando por você. Você está precisando da minha ajuda? O que eu posso te ajudar? São pequenas atitudes que são verdadeiras. São atitudes de quem ama a Deus, e quando eu amo a Deus, eu sinto isso da parte de Deus para a minha vida. Eu cuido de você hoje, eu te sustento, eu te guardo, eu te protejo, eu sou o seu Deus. E aí eu começo também a fazer para você: eu te amo, eu quero te ajudar, eu quero o seu bem. Isso se torna algo automático. Não é gostoso? Permita-me fazer uma oração. Pai, eu quero, nessa tarde, com alegria no coração, transmitir essa lição, com a sua ajuda, Espírito Santo, com a sua bênção, meu Deus, que nessa tarde nós venhamos ser inundados de amor, encharcados da tua presença, que nessa tarde nós venhamos a refletir sobre nossos compromissos, com as nossas atitudes, e aprender da tua palavra tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que é boa fama, e essas virtudes, esses valores, nós viemos vivê-los dentro de casa, com a família, no relacionamento com as pessoas, no trabalho, mas principalmente contigo, Senhor. Se eu tiver esse relacionamento com o Senhor estiver comigo, nós seremos fontes de água viva, águas vivas que fluirão dos nossos ventres, trarão cura, libertação e salvação. Bendito seja Deus pela sua vida. Quero agradecer ao pastor Washington, que nos permite estar aqui nessa escola bíblica. Agradecer a toda a mídia, os nossos irmãos do audiovisual, aos demais professores que também participam da escola aqui. É um time maravilhoso. Mas vamos lá, vamos para a lição. Tá? Texto áureo diz assim, Provérbios 19, 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e lhe paga e lhe pagará o seu benefício. Vou repetir. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Tem recompensa, ok? Então o autêntico discípulo de Cristo, ele tem consciência de que foi chamado para abençoar e fazer o bem, motivado pelo amor de Deus e ao próximo. Uau! Isso é extraordinário. Somente tem esse sentimento aquele que tem esse princípio do amor cristão que foi derramado na sua vida, e ele entende a importância da benevolência, e ele sabe o que é realmente compaixão. E é interessante que a compaixão, ela atrai a bênção de Deus. Quando eu tenho atitudes de benevolência, de compaixão, eu estou agradando a Deus. Sabe de uma coisa que eu vou te falar agora? É aquilo que você faz
E Deus se agrada. Por que Ele se agrada? Porque Ele não pediu, mas você fez. Você já pensou? Pensa aqui comigo. Surpreender Deus nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Uau! Isso é extraordinário. Isaías capítulo 58 diz assim, versos 7, 8, 9 e 10. Anota aí, pega na sua Bíblia. Vamos lá? Porventura, não é também o que repartas com teu pão com o faminto, e que te recolhas em sua casa, os pobres desenterrados? E, vendo-o nu, o cubras, e não te escondes da tua carne? Então romperá a luz da alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda, a sua proteção. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender o dedo, e falar vaidade, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Bendito seja Deus. Falando de comportamentos, de atitudes, compaixão, atitude de quem ama a Deus. Uau! Então, nessa lição, nós vamos estudar e entender tópicos importantes para despertar em cada um de nós e reforçar nós como discípulos de Cristo e a responsabilidade de andar nas boas obras, executando, fazendo, de atitudes e ser um agente abençoador. Você já imaginou isso? E perseverar em fazer o bem, motivados pelo amor de Deus e ao próximo. Isso são virtudes, irmão. Isso é extraordinário. Isso é uma atitude humanitária. O Evangelho ele é humanitário. O Evangelho é de perdão. O Evangelho é de reconciliação. Eu amo muito o texto de 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, Ele fez tudo novo. As pessoas vão começar a ver a atitude, o comportamento, o envolvimento com as coisas de Deus, que esse envolvimento, ele traz essa responsabilidade de andar nas boas obras. Ele faz eu ser e transforma minha vida de ser um agente abençoador e perseverar em fazer o bem, movido pelo amor, movido pela compaixão, movido por querer ajudar, a empatia. Isso são algo extraordinário que ele começa a fluir dentro de mim, fluir dentro de você, e é algo natural, que é Deus que coloca, é o Espírito Santo que coloca, e aí nós começamos a viver a benevolência de Deus. Deus socorre os necessitados que clamam a Ele, está lá no Salmo 34, verso 6. Então nós vemos aqui que Ele socorre, e Ele vai usar minha vida, a sua vida também, para socorrer essas pessoas. Por isso, desprezar o pobre é insultar a Deus. Olha só, irmão. Desprezar o pobre é insultar a Deus. Por outro lado, ter compaixão dos necessitados é uma atitude de quem honra o Senhor. Você já pensou nisso? É uma atitude que honra ao Senhor. E aí nós vemos aqui, o sistema do mundo busca honrar ricos, mas Deus se agrada de quem honra os pobres. Olha que contramão, você já pensou nisso? É extraordinário, porque ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, que nos recompensa pelo bem que fizermos. Está lá em Provérbios 19, verso 17. Então existe uma bênção, existe uma proteção para a minha casa, para a sua casa, quando nós agimos com benevolência de Deus. Aleluia! Eu me lembrei de quando... Muito interessante agora, quando Davi está lá, ele está reinando, e chega um dia que ele chama os servos dele e fala assim, há por acaso alguém da casa de Davi, para que eu possa agir com benevolência? Aí Ziba, um servo que estava lá, falou assim, tem um lá, Mefibosete. E onde ele está? Ele está em Ziba.
Ziba era um lugar de desprezo, um lugar de deserto, um lugar... Ele estava longe, era um dos filhos de Jonathan. Ele falou, traga ele, que eu quero agir com ele com benevolência. Aquele jovem, a história diz que quando Saul foi morto, Jonatas foi morto, e a família estava em fuga, e nessa fuga parece que um móvel caiu sobre as pernas desse menino, ele era criança, e ele ficou aleijado. Aí trazem agora Mefibosete até a casa de Davi, até o rei Davi, e ele falou assim, em benevolência ao seu pai, que eu fiz uma aliança. Olha que interessante, amados. Hoje você vai comer... O que eu comer você come, você vai sentar à minha mesa, e tudo que era do seu pai vai ser restituído. Foi restituído. Agora, ele estava no lugar de deserto, ele estava num lugar de desprezo, agora ele ia ter uma casa, ele ia ter servos, ia ter servas, ele ia ter quem cuidasse dele, cuidasse da família dele, ele ia ter pessoas que estariam ali agora tratando e cuidando dele, agindo com benevolência. O que você quer dizer, irmão Marco? Eu quero dizer que existe um memorial diante de Deus pelo que nós fazemos, eu e você, sabe? Então, um dia Deus vai se levantar em favor da sua causa e da minha, bendito seja Deus. Então, não nos cansamos de fazer o bem, não nos cansamos assim, às vezes... Eu faço um trabalho de filantropia, eu faço um trabalho de capelania. Eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu vejo isso na prática. Como é bom ajudar. E o interessante é que assim, eu vivo a ajuda de Deus, eu vivo o cuidado de Deus. Isso também é para a minha vida e para a sua vida. Deus abençoa o abençoador. Então nós vemos que Jesus ensinou que abençoar o próximo é uma prática importante, embora eles não tenham que nos recompensar. Sabe aquele negócio que assim, eu vou fazer o bem, não que eu quero um retorno, mas eu faço porque eu sei que eu tenho que fazer, e eu vou fazer porque eu sinto a necessidade dessa pessoa, eu tenho empatia por ela. E aí em Salmos 41, verso 1 diz assim, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, e o Senhor o livrará do dia do mal. Uau, eu e você estamos debaixo de uma promessa. Isso é promessa, isso é a palavra de Deus, é um princípio. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará do dia do mal. Bem-aventurado e abençoado aquele que cuida dos órfãos, que cuida das viúvas, aquele que cuida dos necessitados. Bem-aventurado é aquele que visita o preso, que visita o doente. Bem-aventurado é aquele que se dispõe a ajudar quem não tem, é o que reparte o pão. Bendito seja Deus. Isso é uma virtude. Isso é um ato de socorrer, quando nós estamos socorrendo o aflito. Benevolência é a qualidade de quem demonstra afeto e estima pelo outro. Essa característica deve estar presente na vida do cristão, pois ele abençoa quem reparte com os pobres, guiando os seus passos no caminho da bondade, da justiça e da verdade. Esse é o caminho que eu tenho que trilhar. Nós temos que trilhar a bondade, a justiça e a verdade. E a honra nos segue. Bendito seja Deus. Você já notou que os seus filhos são abençoados, que a sua casa é abençoada, que o seu salário é abençoado, que tudo que você põe as mãos é abençoado? Por quê? Porque você está no caminho da bondade, da justiça e da verdade. E Deus anda conosco nesse caminho, porque é um caminho às veredas da justiça. Bendito seja Deus. Será que nós temos sido generosos aos olhos de Deus? Será que Deus tem aprovado as nossas atitudes para com o próximo? São perguntas. Lembre-se, a alma generosa engorda, e a que regar também será regado. Provérbios 11, 25. Então é isso, a alma generosa engorda, e a que regar também será regado. É uma via de duas mãos. Nós abençoamos, somos abençoados, nós cuidamos, somos cuidados, nós livramos, somos livrados. Aleluia! Não, Deus não se esquece dos que socorrem o próximo. Deus não se esquece. Deus é misericordioso. A carta aos Hebreus ressalta que Deus não é injusto. Ele não se esquece nem do trabalho, nem do amor dos que socorrem os santos. Hebreus capítulo 6, verso 10. Ele não se esquece nem do trabalho, nem do amor dos que socorrem os santos. Não somente os santos, mas também os necessitados.
E é isso que Deus chama eu e você para nós fazermos. Então, abençoando para ser abençoado, não é uma questão de troca, mas é uma consequência do amor de Deus para com a minha vida e para o cuidado com as pessoas. Então, o abençoador, ele reparte a comida com os pobres e ele será abençoado, Provérbios 22, 9. E aí nós vemos assim que Deus se alegra com o cristão que abençoa o irmão e demonstra o amor pelos menos favorecidos. Irmão, nós andamos na contramão, sabe? Uau! Se Deus falar para você fazer algo, faça. Não tenha medo. Se Deus falar para você fazer uma compra para alguém, faça. Não se preocupe. Se Deus falar para você colocar um valor no envelope e abençoar uma pessoa, faça. Faça, porque essa pessoa vai estar precisando e você vai ser abençoado. O abençoador abençoar o outro assemelhar-se a Cristo. Abençoar o próximo se torna muito mais parecido com Cristo. Muitas vezes, Deus cumpre seus propósitos por meio da vida dos seus servos, eu e você. Ou seja, dos cristãos que amam a Deus e obedecem seus mandamentos. Como nos ensina Jesus, o maior mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos, que está lá em Mateus capítulo 22, verso 39. 22, 39, isso mesmo. Então, o que nós temos que ser? Imitadores de Cristo. Isso significa que devemos imitar as suas atitudes. Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Está lá em Atos capítulo 10, verso 38. E ele andava fazendo o bem. Olha que interessante, Provérbios 3, 28, como é que diz? Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo tu contigo. Irmão, não digas ao teu próximo, vai e torna, amanhã te darei, tendo tu contigo. Eu não lembro o versículo, mas eu sei que lá em Tiago diz assim, que existe pecado de omissão. Você já pensou nisso? Se você pode fazer e não faz, você está pecando, eu estou pecando. Então nós temos que tomar muita atitude para que nós não venhamos ter atitudes que desagradam a Deus, mas a nossa atitude tem que atitude que agrada a Deus, que o nome do Senhor seja glorificado, e assim, é algo extraordinário, a gente se sente muito bem. Quem tem a necessidade de cuidados não pode esperar. Como ensina a parábola do bom samaritano, lembra? Ele estava lá caído, passou o sacerdote, passou o levita, passou o samaritano, falou, opa, vou ajudar. Levou até a hospedaria, mas antes colocou vinho, tinha azeite, colocou em cima do cavalo, levou para a hospedaria. Sabe o que quer dizer o nome hospedaria? Lugar para todos, lugar para todos. A igreja é lugar para todos, aqui é lugar para todos, aqui é uma hospedaria. E ele falou assim, eu vou, quando eu voltar eu pago. Assim fez Jesus, eu vou para a casa do meu pai, mas eu vou lá e vos preparar um lugar, e voltarei para que vós estejais comigo. Ele já pagou, está tudo pago. Então, nós vemos assim, o bom samaritano levou ele, cuidou dele. É isso que nós temos que fazer. Diante disso, devemos ter compaixão do próximo, dos que não têm a quem recorrer. Ser rápidos, liberais, quando se trata de socorrer os necessitados. Por isso que a gente não pode deixar para amanhã. Então, eu quero fechar essa lição dizendo assim, o auxílio ao próximo. O cristão deve ter atitudes de amor para com o próximo. Como o bom samaritano, estendendo a mão aos necessitados, que necessitam de ajuda. E tendo mais alegria em dar do que receber. Assim, nossos gestos de amor agradam a Deus e alegram o coração de quem está recebendo, que seja esse necessitado. Então, o que eu estou dizendo aqui nessa lição é o cuidando dos mais próximos. Olha o que eu falei aqui, Timóteo capítulo 5, verso 8. Se alguém não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a sua fé e é pior do que um infiel. Então nós vemos aqui que nós temos que ter cuidado também com as pessoas que estão próximas, com o nosso lar também. Então nós temos que cuidar, sermos generosos com as pessoas que nos cercam, de coração e olhos abertos. E isso é muito difícil, a gente olha, julga, a gente pensa, e a gente muitas vezes recua. E aí, quando o Espírito Santo vem falar assim, você podia ter ajudado, não ajudou, eu falei para você fazer, você não fez, aí a gente se arrepende, chora, mas por isso que nós temos que ter essa sensibilidade, sabe? Que possamos ter um coração generoso, da maneira que agrada a Deus,
para nos ajudar aqueles que estão em necessidade. Porque assim, irmãos, hoje nós ajudamos, amanhã a gente não sabemos. Hoje eu ajudo uma pessoa e de repente eu tenho um parente que está distante, está precisando de ajuda, alguém vai ajudar ele lá, pela benevolência que eu estou plantando aqui, ele colhe lá. Você já pensou nisso? A empatia é um sentimento nobre, isso é extraordinário. A palavra de Deus nos exorta a agirem com empatia, isto é, perceber a dor do próximo como que se doesse em nós mesmos. Jesus nos convida a olhar para as pessoas com um olhar de amor. E é isso que nós temos que fazer. E a conclusão diz assim, uau, estamos terminando. Mas eu estou muito feliz. Espero que esta lição, ela venha mudar os nossos pensamentos, a nossa personalidade, que nós possamos fazer realizações que glorifiquem o nome do Senhor, que ajude realmente, literalmente as pessoas, que essas pessoas, elas se sintam... Você já ajudou uma pessoa que assim, ela fala assim, foi um anjo, você é um anjo, você me socorreu, por quê? Aquela necessidade dela. Às vezes, para mim e para você é fácil, mas para ela é muito necessário. Às vezes para mim é uma coisa simples, mas para ela é muito importante. Por isso que nós não devemos invalidar os sentimentos das pessoas. O sentimento dela, para ela é importante. E o que nós temos que fazer, resumindo aqui, é assim, levá-la até Cristo. Demonstrar que nós aprendemos não somente buscar as bênçãos, mas também ser umas bênçãos para as pessoas. E a conclusão diz assim, Deus é bom, por isso a bondade deve ser uma característica do cristão. Quem reparte com os necessitados tem os passos guiados por Deus no caminho da bondade, da justiça e da verdade. Uau! Quem reparte os necessitados tem os passos guiados por Deus no caminho da bondade, da justiça e da verdade. Guarde essa palavra no seu coração. Que ela venha mesmo, sabe, essa semente venha cair aqui e eu venha viver isso com mais intensidade. Compaixão, atitude de quem ama a Deus. Que a compaixão, que a empatia, que a bondade, que a benevolência, o ser generoso, sejam atitudes que se tornem naturais nas nossas vidas, se tornem cotidianas, e o nome do Senhor será glorificado. Quero te fazer um convite. Nós estamos aqui na cidade de Santo André, na rua Dracena 202, Jardim Alvorada. Nós temos 2 cultos. Nós temos às 9 da manhã e às 18 da noite. Venha nos visitar, nos conhecer, participar de um culto, nos alegrar. Depois nós vamos ali no Espaço Gourmet tomar um café. Que Deus os abençoe, que o Senhor vos guarde, nos proteja. Eu aguardo você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, na próxima lição. E guarde essa palavra no seu coração. Oh, aleluia. Para que nós tenhamos essa compaixão. E sejamos liberais para ajudar ao próximo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.